Bom dia, Pai do Senhor Jesus. Domingo falamos sobre a evangelização. Mateus 4, 18 ao 20. O Senhor Jesus ele chama os seus primeiros discípulos. A Bíblia fala que ele viu Pedro e André que lavavam suas redes. Ele foi até eles e falaram: Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Pescadores de homens. E ele, deixando tudo, seguiu o Senhor Jesus. Hoje eu vou falar sobre o Evangelho, a evangelização. E o que é o Evangelho? A mensagem das boas novas de Cristo para a salvação. O Evangelho é a palavra, é a mensagem que levamos, as boas novas, a boa notícia de Deus para a humanidade. Para o sedento é a água, para o faminto ele é o pão, para o perdido o caminho, para quem vive na mentira ele é a verdade, para quem não tem esperança ele é a única esperança, para quem está morto ele é a vida. Para Paulo é o poder de Deus para a salvação. Quem deve evangelizar? Apesar da Bíblia falar que existe o evangelista, aquele que tem um dom para levar o evangelho para as multidões, nós todos temos a obrigação de evangelizar. Mateus 28, o Senhor Jesus fala para todos nós irmos e pregarmos o evangelho a toda a criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar tudo o que eu vos tenho ordenado. É uma obrigação de todos nós evangelizarmos. E por que devemos evangelizar? Para gerar a salvação pelo amor de Cristo. Devemos levar aos outros as boas novas de Cristo a toda criatura e para que a casa do Senhor se encha. Não a igreja local, mas os céus venham estar povoado. O Senhor Jesus ele nos chamou para isso. Também existe, irmãos, a necessidade do mundo em salvação. Milhares e milhares de pessoas por ano perdem a sua vida sem ouvir o Evangelho, sem conhecer a Cristo. Estatística, 85.536.000 pessoas morrem por ano. E desses, quantos não ouviram a palavra de Deus? Por dia, por mês, 7.128.000 morrem. Por dia, 237.600. Por hora, 10.000. Por minuto, 165 pessoas. 2 milhões de pessoas se suicidam anualmente e não conhecem o Evangelho, porque estão sem esperança, porque estão sem expectativa de vida pelas frustrações. Mas se ouvir a boa nova de Deus, eles vão alcançar a salvação. E como devemos evangelizar? Orando, indo até eles, se interessando por eles, despertando a curiosidade neles, entregando a mensagem, convidando a participar de cruzadas, de vigílias, de cultos, a participar da aliança com Deus. Quais são os diferentes métodos, tipos de evangelização? O mais conhecido é culto ao ar livre e a distribuição de folheto. Mas existe o evangelismo por telefone, o evangelismo pessoal, encenação teatral, operação arrastão, onde os porteiros atentos, ele vê as pessoas e trazem para dentro da igreja. Existe entrega de balões, de bandeira nos faróis, de folhetos, filmes evangélicos, culto nos lares e cartão de aniversário. Então existem diversas formas de evangelização, mas a mais eficiente, irmãos, é a nossa vida, o nosso testemunho, onde 49,7% das pessoas que se convertem são através do testemunho, são através das boas obras, são através do evangelho pregado pelos seus parentes. 29,9%, 30% são através de amigos. Por eles verem os bons testemunhos, a mudança de vida nos amigos, eles acabam se convertendo. 4,4% são através de cruzadas e através de congressos. 3% através de literatura, panfleto. 2,9% através de trabalho pastoral. 3% através de programas de rádio e TV. 2,4% através de sermões. 2% por outros meios e 1% através de filmes. Então vale a pena evangelizar. Mas vale a pena muito mais, irmãos, pregarmos através da nossa vida. O mundo, muitas vezes, estão com os ouvidos tampados para ouvir o que temos para falar, mas os olhos deles estão abertos para ver o meu e o seu testemunho. Nós viemos dar bom testemunho, ganhar pessoas através do nosso modo de viver. Para a nossa realidade, devemos investir, irmãos, no evangelismo pessoal, com a nossa vida, com o nosso bom testemunho, para alcançarmos amigos e familiares, trazendo tudo na nossa conversa, apontando para Cristo. Cristo, em Atos 1, ele fala: ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, na Samaria e até os confins da terra. Então, primeiro, irmãos, vamos ganhar os de casa. Primeiro, irmão, vamos evangelizar o nosso. Que adianta ganharmos o mundo inteiro e ter a minha e a sua casa perdida, que venhamos alcançar, irmãos. Aqueles que estão perto de nós. Às vezes queremos fazer missões na África, em diversos lugares, mas nós não estamos nem atravessando a nossa rua para alcançar os nossos vizinhos. Que nós venhamos, irmãos, através do evangelismo, alcançar as pessoas que estão no nosso derredor. Através, irmão, das redes sociais, podemos alcançar os nossos amigos. Através de folheto, a nossa vizinhança. Através de visita nos lares.
onde na rua os corações estão divididos por diversos problemas, eles estão andando na correria e não prestam atenção na mensagem que está sendo anunciada. Porém, nos lares, irmãos, a atenção dele, a porta, o lugar de descanso deles estão abertos para o quê? Para que, através da palavra, da mensagem, possam ser alcançados. Então devemos pregar, devemos anunciar. E que, como Jesus ele falou, ele chamou Pedro para ser um pescador de almas. E o pescador não espera o peixe vir até eles, mas eles vão até o lugar onde tem peixe. A palavra de Deus se cumpriu na vida de Pedro em Atos, capítulo 2. Em Mateus 4, ele foi chamado. Em Mateus 27, ele nega o Senhor Jesus e às vezes nem se via mais como discípulos. Em João 20, Jesus ele vai até Pedro e ele faz aquela pesca maravilhosa, onde eles não tinham pegado nenhum peixe. Porém, Jesus fala, lance a rede, e ele lança e pega 153 grandes peixes. Ele chama Pedro e fala, tu me amas? Então cuida das minhas ovelhas. Tu me amas? Cuida da minha ovelha. Tu me amas? Cuida das minhas ovelhas. Em Atos 1, Pedro é cheio do Espírito Santo, em Atos 2, na verdade, e ele prega, e ele anuncia, e ele joga a rede, e como um bom pescador, ele alcança 3.000 almas. Na segunda pregação, ele alcança 5.000 almas. Então o Evangelho tem sido anunciado, a rede está sendo lançada, que é a pregação do Evangelho. O nosso dever é pregar o Evangelho. O dever do Espírito Santo, ou o que o Espírito Santo vai fazer é o quê? Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então por que devemos evangelizar? Porque todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, estão separados de Deus. Por que devemos evangelizar? Porque se todos estão separados, se todos pecados, o salário do pecado é a morte. Mas há uma notícia boa, há uma boa mensagem, há uma boa nova. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por que devemos evangelizar? Porque há esperança para todos. Ainda que a árvore esteja cortada, lançada ao cheiro das águas, elas podem reviver. Há uma esperança, meu irmão. Cristo, ele morreu por mim e por você, como diz a Escritura, mas ele ressuscitou. Ele vive e ele reina para todo sempre. E onde ele estiver, ele chamou e falou que os seus discípulos também estariam. Então devemos evangelizar, porque há esperança de salvação, porque é uma promessa, onde o Senhor Jesus estiver, nós também estaremos. Então devemos anunciar, levar as boas novas de salvação para toda a criatura, pregando em tempo e em fora de tempo, pregando o quê? A palavra, a mensagem de Deus. Que Deus abençoe e ótima semana a todos.